E no nosso 15º dia dos caminhos da evolução, nós vamos falar sobre conexões. Mas antes de mais nada, quero te pedir, se esse vídeo está fazendo sentido para ti, se essa caminhada, essa jornada juntos está fazendo sentido para ti, clica lá no like, compartilha esse vídeo com todas as pessoas que tu entende que podem se beneficiar desse conteúdo, porque quanto mais pessoas esse conteúdo chegar, mais nós alcançamos o nosso resultado, que é promover a transformação e a evolução a partir do autoconhecimento, da conexão consigo mesmo. Mas o que eu quero te promover como reflexão e entendimento hoje a respeito das conexões? Pensa comigo. A gente já falou sobre o quanto nós vibramos em determinadas frequências. Já falamos do quanto as nossas emoções elas têm determinadas frequências, né? Já comentei com vocês a respeito da escala Hawkins, em que quantifica as frequências das emoções. Então, se as minhas emoções elas têm frequências, os meus comportamentos manifestam as frequências nas quais eu estou ressoando. E a gente tem um grande validador, um grande termômetro, uma fonte maravilhosa de feedback que a vida nos traz a respeito de como nós estamos vibrando, como nós estamos nos relacionando conosco, que são as nossas relações externas. Relações afetivas, relações de trabalho, relações de amizade, relações de parceria. Todas essas relações são salas de aula em que a vida nos promove e em que essas pessoas funcionam como se fossem nossos instrutores para que a gente tenha condições de se observar. As minhas relações revelam a forma como eu me trato. As minhas relações revelam a forma como eu me vejo. E se eu não me vejo reconhecendo o meu valor, as minhas qualidades, reconhecendo as minhas virtudes, as pessoas do lado de fora também não vão reconhecer. Exemplo, se tu tem alguém perto de ti que tu olha e diz, aquela pessoa é uma ingrata, não reconhece o que eu faço por ela. Na verdade, quem é que está buscando esse reconhecimento? Quem é que deve trazer esse reconhecimento? É essa pessoa do lado de fora? Ou tu quem deve reconhecer a tua capacidade de ser generoso com o outro e entregar o teu melhor? Consegue perceber a diferença? Durante muito tempo na minha vida eu tive muita dificuldade de reconhecer o meu valor. E o grande termômetro que a vida me trouxe para me mostrar isso eram as minhas relações. Eu era uma criança que tinha muita dificuldade de se relacionar. E que as relações, as amizades que eu tinha na escola, todos tinham mais ou menos o mesmo perfil. Pessoas com um ar de vítima que se sentiam excluídas, que não reconheciam seus valores, que tinham uma dificuldade extrema de se colocar no mundo. Porque eu me sentia assim. Eu não conseguia me enxergar por inteiro. Quando eu entrei na adolescência, em que eu me senti presenteada pelo universo, quando um rapaz se interessou por mim e eu comecei a namorar, a partir dali que uma chave virou. Porque até então eu não me sentia nem merecedora de amor. E o que isso mostra? Mostra que existiam determinadas situações e emoções dentro de mim as quais faziam com que eu não me reconhecesse, com que eu não me visse. A vida e a história que a gente tem, os contextos os quais nós estamos inseridos na nossa infância, modelam a forma como a gente se relaciona com a gente mesmo e a forma como a gente se enxerga. A grande questão é, eu vou ser refém disso a vida inteira? O fato de eu não reconhecer o meu valor, as minhas habilidades, o fato de eu não reconhecer a minha potência durante a minha primeira infância e a minha adolescência vai modelar o meu comportamento e vai fazer com que eu não enxergue isso para o resto da minha existência? Não. O autoconhecimento, o autodesenvolvimento, a evolução, a expansão da consciência serve justamente para mudar esses padrões de comportamento. Quanto mais eu me conheço, mais eu me liberto das histórias que eu contei para mim mesma no passado, que me geraram emoções de desconforto, que me geraram emoções de autoinvalidação e que hoje eu posso contar essas histórias de maneira diferente.
As nossas relações mostram a forma como a gente se enxerga, como a gente se valoriza, como a gente se reconhece. E quanto menos eu reconheço o meu valor, mais eu vou atrair para o meu redor pessoas que também não reconhecem o meu valor. Mais as minhas relações de trabalho vão mostrar o quanto eu não reconheço o meu valor. Eu vou ganhar mal, eu vou ser destratada possivelmente pelas minhas gestões, pelas minhas chefias. Eu não vou me sentir valorizada nos lugares por onde eu passo, porque eu não me valorizo. Isso é a forma como a vida tem, esse formato é a maneira que a vida tem de nos trazer um feedback, nos colocar diante do espelho. Porque nós não somos capazes de nos reconhecer por inteiro sozinhos. Se fôssemos, teríamos nascido como ilhas, que estão isolados uns dos outros e que não se conectam. Mas se nós nascemos em núcleos familiares, foi para que a gente aprenda desde pequenininho a se relacionar. A gente aprenda desde pequenininho a se conectar. E essas conexões, elas servem para fazer o processo de lapidação do meu eu. O processo de transformação do meu eu. Para que eu possa me enxergar e ver quais são os pontos de melhoria que eu tenho que trazer para a minha vida. E aí tu deve estar pensando, tá, Gisele, então significa que todas as minhas relações eu vou ter problema? Depende do que tu enxerga como problema. Em todas as tuas relações, tu vais ter a oportunidade de te ajustar. Em todas as tuas relações, tu vai ter a oportunidade de te enxergar. E tudo aquilo que tu enxerga de belo no outro, na verdade, está em ti. Assim como tudo aquilo que tu enxerga de problema no outro, também está em ti. Então, a forma como nós vemos o outro está diretamente e proporcionalmente ligada à forma como a gente se enxerga. Se eu olho para o outro e enxergo como uma fonte inesgotável de problemas, significa que eu estou me sentindo sobrecarregada e completamente perdida no meio dos meus problemas internos. Se eu olho para o outro e acho que o outro não reconhece o meu valor, é porque eu não reconheço o meu valor. Se eu atraio para mim relações que me promovem desconfiança, traições, é porque eu não confio em mim e eu mesma deixo de ser leal a mim mesma, traindo aquilo tudo que eu sou, deixando de reconhecer a minha totalidade, por medo, por julgamento, seja pelo motivo que for. As nossas relações são espelho de como nós nos relacionamos conosco. O fulano me distrata, o fulano me desrespeita. Não é possível que isso diga respeito a mim. Sim. Significa que em algum momento, em algum nível na tua vida, tu te distrata, tu te desrespeita, tu passa por cima de ti mesmo. Quanto mais nós nos acolhemos, nos reconhecemos e nos validamos, quanto mais harmoniosa e equilibrada é a nossa relação conosco, mais harmoniosa e equilibrada é a nossa relação com o mundo externo. Sejam essas relações da ordem que forem. Seja o tipo de vínculo que for. E por isso eu te pergunto agora, quais são as relações que tu tens cultivado? O que elas dizem a teu respeito? Como as pessoas se relacionam contigo, como as pessoas te veem? Qual é o feedback que a vida te traz através de outros seres humanos? As relações são relações de parceria, de alegria, de equilíbrio e reciprocidade? Ou são relações de sobrecarga, de peso, de desconforto, de ingratidão, de raiva? As relações revelam a forma como nós nos vemos. E esse é um dos motivos, por exemplo, pelo qual eu gosto tanto das constelações, principalmente no nível de profundidade ao qual eu trabalho com elas. Porque as constelações, elas são as ciências do relacionamento, ela é a ciência dos relacionamentos. Ela mostra a forma como eu me relaciono com o sistema e a forma como eu me relaciono comigo.
A forma como eu me relaciono com o outro é a forma como eu me relaciono com o meu corpo, com a minha vida, com tudo que está dentro de mim. E é por isso que é tão importante eu me observar. Por isso que é tão importante eu me reconhecer. Reconhecer o meu valor, as minhas virtudes e entender que as minhas dificuldades não me definem. Entender que os desafios que eu passo não me definem, mas o que me define de verdade é aquilo que eu trago dentro de mim. Pensa nisso.